Beleza. E aí, Paulo, tudo certo? Galerinha, olha só. Na aula passada, nós vimos algumas coisas referente à introdução da disciplina, tá? E nessa introdução da disciplina, nós vimos alguns conceitos, vimos o objetivo da nossa disciplina e vimos também uma questão sobre sustentabilidade na questão empresarial. Aí eu vi que alguns ficaram com um pouco de dúvida sobre a questão dessa sustentabilidade, né? E eu lembro que eu ainda perguntei para você se sustentabilidade era apenas o atendimento a determinada legislação e vocês acertadamente me responderam que não, né? Que há uma série de outras coisas envolvidas. E aí então, sabendo, né, de que a Organização das Nações Unidas ela estabelece uma série de objetivos com relação à sustentabilidade, e aí a gente precisa dividir quando a gente fala da ONU e quando a gente fala da sustentabilidade referente a ela, porque ela traz os objetivos referente ao desenvolvimento sustentável, a questão social e tudo mais, e ela traz uma questão realmente mais estatal, mais de poder público, mais de políticas públicas, e ela também tem o chamado Pacto Global, que se refere à sustentabilidade empresarial. Aí, então, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Onde ele traz basicamente aquilo que nós vimos. Tá? Deixa eu botar o link aqui no chat para vocês. Então, tá aqui, ó, o Pacto Global. Tá? Esse é um site em português. Deixa eu ver. Sim, é um site em português. Aqui fala, claro, da questão do Brasil, tá? E aí ele vai falar dentro desse site de alguns princípios norteadores dessa sustentabilidade empresarial, fala da questão do fortalecimento da sociedade. Se vocês abrirem, vocês vão ver que ali tem 5, digamos, passos, né, para se chegar à tal da sustentabilidade empresarial. Lembrando que, quando a gente fala de passos, eu acho que a gente não pode falar em sustentabilidade como algo fechado, né? Se tu seguir esses passos, tu vai ser alguém sustentável. Não, acho que não cabe isso quando a gente fala de sustentabilidade, tá? Quando a gente fala de sustentabilidade de uma forma geral, ambiental, financeira, uma série de coisas. Acho que não existe uma cartilha para isso, tá? A gente não pode se focar, porque cada empresa trabalha de uma maneira, cada indivíduo pensa de uma maneira diferente, e aí a gente tem que entender, nesse contexto, algumas formas de agir e se adequar a elas, tá? Então, eu não sou muito a favor de passos, cartilha, não sou, mas ele traz aqui no Pacto Global algumas questões. Ele fala de fortalecimento da sociedade, com relação a, justamente, eu lembro que eu tinha comentado com vocês, de não ficar focado em umas questões, talvez, de resultados empresariais, mas também abrir os olhos para o que passa pela comunidade vizinha, né? Trazer a comunidade vizinha, muitas vezes, para dentro da organização, para entender a responsabilidade que ela tem, para entender qual é o objetivo dela, quais são as políticas dessa organização, para que, de fato, ela possa participar do desenvolvimento junto com a comunidade. Tá? Então, ela traz isso também, fala de uma questão de agir contra a pobreza, agir contra determinados conflitos. E aí, claro, se a gente for pensar na questão de pobreza e conflitos, a gente pode pensar numa questão estatal, né, numa questão de políticas públicas, e aí a gente tem lá os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, trazidos pela ONU, tá? Então, fala aqui da questão, deixa eu ver, tem gente querendo entrar aqui, fala da questão também do compromisso da liderança, e a questão da liderança, galera, nós vamos ver quando nós focarmos, que nós vamos iniciar hoje, a falar do sistema de gestão ambiental, falar da ISO 14001, nós vamos pegar alguns pontos dela. Então, ao longo dessa primeira parte do semestre, de que forma isso vai ser exercido, tá? Fala de uma questão de comunicação, tá? Fala uma questão de delegar responsabilidades, uma série de coisas, tá? A questão de relatório é justamente quando ela fala de relatório de progresso, né? Quando
esses passos do desenvolvimento da sustentabilidade empresarial referente da ONU, do Pacto Global, quando ela fala em relatório de progresso, a gente pode considerar a questão de verificar os indicadores, melhorias de indicadores, verificar o processo como um processo contínuo, e verificar que isso, sim, necessita de uma melhoria constante, não de uma melhoria, digamos, sazonal, tá? Depois ele fala de ação local, aí ele está falando principalmente das ações relacionadas à comunidade, ao meio ambiente, de uma maneira geral, e não focado especificamente em intramuros, tá? Então, realmente, ele fala de uma série de situações aqui, ou de ações que as empresas podem agir, né, podem fazer, para tentar atingir, ou para tentar chegar o mais próximo possível dessa sustentabilidade empresarial. É claro que atender legislação ambiental é extremamente importante, e a gente não está fugindo disso, até mesmo porque essa é uma obrigação legal, e caso não atenda, tem lá suas responsabilidades. Nós vamos ver mais adiante quais são as responsabilidades referente a uma questão ambiental, mas sustentabilidade é além disso, né? É tu demonstrar responsabilidade social, é tu demonstrar responsabilidade referente às suas ações e como tu lida com elas e como tu leva para a sociedade, né, a imagem dessa empresa, a imagem dessa organização. Então, sustentabilidade ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Tá? Então, eu deixei esse link para vocês, achei necessário, para a gente tentar, talvez, tirar um pouco das dúvidas que alguns possam ter ficado, né, na aula passada. Dito isso, galera, se vocês observarem no nosso plano de ensino, o que nós temos para a aula de hoje é a questão de gestão ambiental ao longo do tempo e introdução ao sistema de gestão ambiental. Tá? Mais especificamente, que nós vamos tratar hoje, a questão da ISO. Tá? Não necessariamente, quando se fala em sistema de gestão ambiental, a gente tem que falar da ISO. Tá? Isso a gente precisa separar um pouco. Nós vamos ver isso lá quando a gente começar a falar da ISO. Mas nós, como uma norma norteadora, nós vamos utilizar a ISO. Por uma questão de que, inclusive, ela é uma norma até didática, digamos, de fácil entendimento, e acredito que a gente possa discutir pontos ali dentro. Tá? Então, galera, começando pela gestão ambiental ao longo do tempo. Na verdade, a gestão ambiental em si, ela não é ao longo do tempo, porque a gestão ambiental ela começa a ser introduzida a partir da década de 90. Tá? Então, essa ideia de uma gestão socioambiental, uma gestão com responsabilidade ambiental, né, uma análise dos aspectos ambientais da organização, referente aos seus possíveis impactos associados, essa gestão ambiental que eu estou dizendo, ela de fato é aplicada a partir da década de 90. Antes disso, nós temos uma visão completamente diferente. E aí nós temos que resgatar algumas questões históricas. Vamos pensar o seguinte. Década de 40, década de 50. Até vamos botar aqui década de 60 também, tá? Vamos botar aí década de 40, 50 e 60. Você saberia me dizer qual era a característica principal que estava ocorrendo nessa época? Lembrando que aqui nós temos ali, neste período de 40, 50, nós temos o final da Segunda Guerra Mundial, certo? E aí nós temos um evento, né? Nós temos uma característica importantíssima que eu acho que nós precisamos focar inicialmente. Vocês lembram que característica é essa? Talvez na aula de história, talvez até mesmo na aula de geografia, vocês possam ter visto isso lá nos primórdios. O Paulo não lembra. Alguém lembra? O uso de agrotóxico, professor? Não bem isso, não é bem isso, Carla. Mas está no sentido, está no sentido. É pesquisa. Galera, quando
quando nós temos o final da Segunda Guerra Mundial, vocês devem lembrar, é ótimo, né? Todo mundo estava vivo lá. Vocês devem, talvez, lembrar dos comentários do professor de História, de que era um mundo devastado pela guerra. Vocês concordam? E um mundo devastado em termos estruturais, em termos de relações internacionais, era realmente um sistema caótico mundial. E aí, nesse período, havia uma grande necessidade, tá, de atendimento às necessidades da população. Com isso, e aqueles países, obviamente, que tinham ainda uma estrutura propícia ao desenvolvimento, engajou o que nós chamamos de Revolução Industrial. Lembram disso? Revolução Industrial. Esse período de Revolução Industrial era um período de produção em massa. Produção em massa de quê? De bens de consumo. Eu precisava atender uma legislação. Eu precisava atender uma população que necessitava de alimentos, de bens de consumo. E como é que eu posso fazer, o que eu posso fazer para atender essa população? Somente, claro, com uma produção em massa. E aí aqui, claro que não somente aqui, mas aqui mais de forma intensa, nós começamos os nossos problemas com relação, ou na relação nossa com o meio ambiente. Justamente porque no momento que nós temos uma produção em massa, naquela época, sem qualquer legislação que me restringisse alguma questão dos aspectos ambientais, como, por exemplo, limites de lançamento de emissões atmosféricas, limites com relação à captação de recursos naturais, limites com relação ao lançamento de efluentes ou geração e tratamento de resíduos, isso não existia na época da Revolução Industrial. Tanto é que este período foi conhecido como um mal necessário. Então, aqueles países que, de fato, participaram efetivamente da Revolução Industrial, e aqui eu posso citar, por exemplo, a Inglaterra participou tão ativamente da Revolução Industrial, de uma industrialização em massa, de uma produção em massa, que na década de 50 nós tivemos o primeiro grande impacto ambiental em Londres. Nós tivemos o chamado smog fotoquímico. Vou botar aqui para vocês. Smog fotoquímico. É claro que esse nome não existia naquela época, né? Esse nome foi dado posteriormente, mas o que era o smog fotoquímico? Bom, vocês talvez em algum momento devem ter escutado ou conversando com alguém, quando a gente está no período de grande umidade na cidade, a nossa casa está escorrendo água pelas paredes, a gente fala que assim, meu Deus, que cidade mais úmida. E aí, em algum momento, não sei vocês, mas pelo menos na minha vida, já surgiu assim, tu sabia que a cidade mais úmida do mundo é Londres? Olha aí que maravilha. Olha, cultura. A cidade mais úmida do mundo é Londres. E Pelotas, no Rio Grande do Sul, já foi considerada a segunda. Então, vocês imaginem que em determinada época do ano, nós temos grande quantidade de umidade. E aí vocês imaginem naquele inverno de Londres, aquela névoa de umidade, assim, onde a gente vê aquele frio, aquela umidade gelada, e aquela produção em massa. A produção em massa significa emissões atmosféricas de uma maneira intensa, ou seja, produzindo a pleno vapor. Lembrando que naquela época a principal fonte de energia das indústrias era o carvão. Cada vez mais emissões atmosféricas, uma característica extremamente impactante, eu digo impactante no sentido de impactos ambientais. E aí o conjunto daquela grande quantidade de umidade e das emissões atmosféricas e aqueles gases poluentes sendo lançados, fez com que aquela camada de poluição ficasse estacionada na zona de respiração, na zona onde as pessoas tinham as suas atividades normais, onde as pessoas respiravam, onde as pessoas se locomoviam, onde as pessoas trabalhavam, onde as pessoas realmente caminhavam, interagiam, enfim. Ficou aquela névoa de poluição,
estacionada sobre a cabeça da população. Resumo da ópera: um monte de mortes, e mortes súbitas, muitas através de ataques cardíacos fulminantes, muitos problemas respiratórios, colapso na saúde pública, que não era lá essas coisas naquela época. Tanto é que a própria Revolução Industrial permitiu o avanço da medicina através de novas tecnologias, através de estudos, de pesquisas referente à medicina. Então, nesse período, a gente teve esses impactos ambientais enormes, claro que não só relacionado às emissões atmosféricas, mas, por exemplo, a gente teve acidentes industriais de grandes proporções, causando grandes contaminações. Com o passar do tempo, nós também tivemos um problema na indústria em Seveso, na Itália. Nós tivemos problemas em Bhopal, na Índia, isso ao longo do tempo, né? Ou seja, nós tivemos grandes problemas ambientais. Por quê? Porque nós tínhamos uma produção em massa, nós tínhamos uma revolução industrial sem qualquer tipo de cuidado com isso. E essa era uma característica. Daquela época. Com o aumento, então, desses impactos ambientais e, consequente, realmente, consequências sobre a saúde da população, na década de 70, então, a Organização das Nações Unidas, que foi instituída logo após a Segunda Guerra Mundial, por uma questão de direitos humanos, de paz mundial, etc., a ONU, então, observando todas essas características, chama os chefes dos estados para, na década de 70, eu vou botar aqui, década de 70, fazer a primeira reunião, né, a primeira, reunião internacional para tratar de desenvolvimento humano e meio ambiente, tá? Na década de 70, mais conhecida como a Reunião de Estocolmo, que deu origem à Declaração de Estocolmo em 1972, no qual o Brasil, e aqui realmente é uma curiosidade, no qual o Brasil não foi signatário, ou seja, não assinou a declaração como, um dos atores daquela declaração, não assinou de pronto a declaração, porque entendia que aquilo barrava o desenvolvimento industrial dos países subdesenvolvidos, ou, enfim, em desenvolvimento, como vocês queiram. E aí, sobre esse prisma, né, sobre esta ideia de que a Declaração de Estocolmo, que era justamente reduzir as emissões atmosféricas, dada a questão dos impactos ambientais associados a ela, não quis assinar, dizendo que a industrialização, voltando para a mesma consciência lá da década de 40 e 50, que a industrialização no Brasil era um mal necessário. E, portanto, não poderia o Brasil assinar uma declaração dessa, reduzindo as emissões atmosféricas, ou se comprometendo a reduzir as emissões atmosféricas, porque isso barraria o seu desenvolvimento. E aí, o Brasil demora a assinar, mas ele é convencido posteriormente, certo, a assinar essa Declaração de Estocolmo, e aí ele começa, então, também a inserir dentro da sua legislação, a partir da década de 80, começa, então, a inserir legislações ambientais para controlar essas emissões atmosféricas. Não só as emissões atmosféricas, como outros aspectos ambientais associados à organização. Certo? Agora, vejam que eu estou falando que, a partir desse momento, nós temos o incremento de legislações ambientais. Para o quê? Para controlar. Controlar o quê? Os aspectos ambientais. Vejam que leis ambientais, legislações de uma forma geral, elas servem para controlar os aspectos ambientais e não para evitar a geração desses aspectos ambientais. Portanto, legislação ambiental, no sentido de controle,
serve para estabelecer limite. E não para que tu não gere determinado aspecto, como, por exemplo, as emissões atmosféricas. Então, uma legislação ambiental, ela serve para dizer, por exemplo, o seguinte: olha, o padrão de lançamento é tal, ou seja, o teu limite de lançamento é esse aqui. Isso se chama controle. Porque se fosse para evitar a geração da emissão, seria uma estratégia de prevenção. E veja que aqui, até o momento, eu não estou falando em gestão ambiental, porque sequer se falava em gestão ambiental, se falava em controlar as emissões atmosféricas, em controlar os efluentes, ou lançamento dos efluentes, controlar os aspectos ambientais de uma maneira geral, para que eles não causem tantos danos ambientais. Esse é o objetivo da legislação ambiental a partir da década de 80. Então, nós temos uma característica, primeiro, revolução industrial, produção em massa, impactos ambientais ocorrendo de maneira absurda, intensa. Isso é década de 40, 50, 60. A partir da década de 70, incluindo a década de 80, nós temos reuniões internacionais, decretos, tratados internacionais para que os países controlem os seus aspectos ambientais. E quando eu falo de aspecto ambiental, eu estou falando de emissão atmosférica, efluente, líquido, resíduo sólido, ruído, uma série de outras coisas que nós vamos ver. E aí nós chegamos na década de 90 e os dias atuais. Que nós, a partir de então, temos a inserção da gestão ambiental empresarial. Então, vocês devem ter observado as fases, né? Nós temos a fase péssima, a fase ruim, e começa a melhorar agora, a partir da década de 90 e os dias atuais, com estratégias de gestão ambiental. Que vai acontecer o seguinte, ele vai mudar o foco que os tratados internacionais e as legislações ambientais têm de controle desses aspectos e passa a agir sobre a prevenção desses aspectos. Passa a agir com a finalidade de evitar a geração desses aspectos. E para evitar a geração desses aspectos, as ações não são depois que ela gerou. Então, por exemplo, numa emissão atmosférica, a gente fala em chaminé, a gente fala em filtro na chaminé, a gente fala em coletor gravitacional, a gente fala em coletor tipo ciclone, uma série de equipamentos de controle de emissões atmosféricas. Não é isso que eu estou falando agora. Quando eu falo em gestão ambiental, eu estou falando de ações internas que, através de alterações internas, de ações muitas vezes básicas, né, de manutenção de determinado equipamento, de eficiência produtiva, de forma de compra das matérias-primas, ou do tipo da matéria-prima, da forma como é produzida, como é beneficiada, são ações internas, são as estratégias internas. Através disso, eu reduzo a quantidade de aspectos ambientais gerados. Isso ocorre a partir da década de 90. A década de 90. A partir da década de 90, nós temos um outro tipo de pensamento. A partir da década de 90, nós temos o seguinte: o que antes, gestão ambiental, estratégias internas de prevenir, isso era pensado como um custo ao empresário, como um custo de produção. Agora, essa ideia de que prevenção, gestão ambiental é um custo, ela passa a ser alterada. Por que ela muda? Ela muda pelo fato de que, é claro que muitas vezes, quando eu vou implantar, por exemplo, uma estratégia de prevenção, como, por exemplo, uma mudança de tecnologia, né, uma tecnologia melhor para determinada produção de um determinado bem, quando eu vou alterar, por exemplo, o layout do meu processo produtivo, porque dessa forma eu consigo maximizar a minha produção,
Quando eu faço isso, muitas vezes, eu estou desembolsando um determinado recurso financeiro, econômico, mas eu consigo outros resultados ao longo do tempo, que são redução de desperdícios e, consequentemente, redução dos custos de produção, muitas vezes melhoria na qualidade do produto produzido e, consequentemente, aumento na competitividade. Então, vejam que a gestão ambiental não é simplesmente uma coisa bonita para inglês ver, como a gente diz, né, no jargão popular. Agora, a gestão ambiental começa a ser entendida como uma estratégia competitiva. E aí nós temos, então, 3 características ao longo do tempo. E vejam como essa gestão ambiental, ela vem, esse conceito, talvez ela venha evoluindo ao longo do tempo. Não porque de livre e espontânea vontade as pessoas acabaram pensando melhor. Não. Porque a relação das empresas, das organizações e dos indivíduos com o meio ambiente vem sendo alteradas ao longo do tempo. E, consequentemente, vem surgindo, claro, estratégias para melhorar o sistema produtivo, melhorar a eficiência, reduzir custos produtivos e, consequentemente, aumentar ganhos, aumentar lucros e assim por diante. E a gestão ambiental, então, ela é incrementada a partir da década de 90 para facilitar, para promover esse tipo de resultado. Consequentemente, nós temos um aumento nos nossos indicadores. Indicadores ambientais, indicadores financeiros, e temos uma redução nos outros indicadores. Que indicadores são esses? Indicadores de quantidade de resíduos e, consequentemente, a quantidade de resíduos que eu terei que tratar e destinar. Porque lembra, né? Quando eu falo de controle, ou seja, de controlar os aspectos ambientais, qual é o meu custo? O meu custo é exagerado em tratamento das emissões, tratamento dos efluentes, tratamento dos resíduos. Isso eu estou falando ali da década de 80, 70, 80, quando eu tenho legislações ambientais sendo aplicadas às organizações. Só que agora eu vou deixar de investir ou até mesmo gastar com tratamentos e vou investir no sistema produtivo, através de estratégias de gestão ambiental. Galera, isso aqui ficou claro? Esses cenários para vocês, isso aqui ficou claro? Vamos tentar clarear um pouquinho mais? Vou apresentar minha tela para vocês aqui, tá? Vou apresentar minha tela. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo a minha apresentação? Por favor, abram o áudio para mim, por favor. Sim. Sim. Sim, professor. Sim. Beleza. Eu, claro, não expliquei para vocês antes, mas pela minha fala vocês devem ter entendido que aspectos ambientais a gente tem emissões, resíduos, efluentes. A gente tem o consumo da água, o consumo de energia, o consumo de matéria-prima. Tudo isso são aspectos ambientais relacionados a uma determinada atividade. Vocês estão vendo ela aqui. Então, aqui é um exemplo, considerando um contexto histórico, esse que eu acabei de explicar para vocês, só que aqui de uma forma mais lúdica, de uma forma mais, talvez um pouco mais didática do que a minha explicação. Década de 60, lembram, né? Revolução Industrial. Tecnologias de produção sendo incrementadas, produção em massa. Diz aqui, ó, mínima eficiência de produção. Foco na produção em massa. Eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Isso aqui são aspectos, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Esses aqui, ó, são aspectos de entrada. Aspectos de entrada. Aqui, ó, consumo de energia elétrica, consumo de matéria-prima, consumo de água. É aspecto ambiental associado a essa atividade. Do outro lado, nós temos o que vocês estão vendo aqui, aspectos ambientais de saída, fica parecendo um 5. Aspecto ambiental de saída.
Emissões, aqui parece aquele coisinha de produção, né? Produção em massa. Então é a todo vapor, né? Nós temos aqui, ó, resíduos sendo gerados, efluentes sendo gerados. Aqui vocês estão vendo alguma coisa relacionada a tratamento? Não, não tem nada, né? Aquilo que eu gero, eu vou lançando no meio ambiente e deixo que o meio ambiente absorva da maneira que for possível. Isso aqui era o cenário da década de 60, 40, 50, 60, voltamos nessa estaca, certo? Isso aqui é o que nós temos. Agora, observem que vai aparecer uma nova imagem. Esse lado esquerdo aqui, ó, onde nós temos os aspectos de entrada, observem que eles não vão alterar. Ó, passei para cá. Década de 1980. Pós-tratados internacionais, algumas declarações internacionais para redução nas emissões atmosféricas e outras situações. Começam, então, a ser desenvolvidas legislações ambientais, exigências legais para as organizações, justamente para que a gente atinja a meta de redução da poluição. Estão entendendo? Só que o que acontece aqui? A quantidade de energia, matéria-prima e água continua igual. Isso aqui não mudou. Eu continuo comprando a mesma quantidade de matéria-prima, eu continuo gastando a mesma quantidade de energia, eu continuo gastando ou consumindo a mesma quantidade de água. A produção, o ritmo da produção, estou vendo aqui, ó, seguiu o mesmo. Não alterou nada. Só que agora eu tenho chamado exigências legais, eu tenho leis ambientais a partir daqui. Vejam que a característica das emissões atmosféricas mudou. Mudou por quê? Mudou por causa desse coisinha aqui, ó. Isso aqui é um filtro, é só uma imagem, né? Um filtro para quê? Para reduzir a quantidade de poluentes sendo lançado. Vejam que aqui eu tenho uma imagem, né? Uma ilustração de uma estação de tratamento de efluentes. Obrigatória agora por lei, eu preciso atender determinados limites de lançamento. Observem que aqui eu tenho tonéis separando os resíduos e destinando ou tratando eles de uma forma adequada. Isso aqui é uma exigência legal. Então aqui alterou a característica. A produção seguiu a pleno, seguiu igual da década anterior, que nós acabamos de ver. Só que agora eu tenho obrigatoriedade de resolver, de controlar os meus aspectos ambientais de saída. Porque eu tenho leis que me exigem isso. Portanto, aqui, os meus custos estão focados onde? Em tratamento. Estão vendo aqui? Eu vou botar bastante dinheirinho aqui, ó. Os meus custos estão focados em tratamentos. Aí, chegamos na década de 90 e os dias atuais. Observem como alterou essa questão aqui, ó, dos aspectos ambientais de entrada. Por que alterou isso aqui? Porque agora eu tenho uma eficiência produtiva maior. Porque agora eu estou analisando o meu processo, estou analisando o meu consumo de energia, o meu consumo de matéria-prima e o meu consumo de água, com a finalidade de reduzir esses aspectos de entrada, fazendo com que eu tenha um maior aproveitamento disso que eu consumo, evitando desperdícios e, consequentemente, evitando custos com os tratamentos. Agora, esse dinheiro que eu desempenhava, né, que eu desembolsava para os tratamentos, ele vem para dentro da empresa, fazendo com que eu tenha investimento em inovação, investimento em tecnologia. Consequentemente, eu reduzo os meus riscos ambientais. Porque agora eu conheço o meu processo. Eu identifico falhas.
consequentemente, reduzo emissões e a necessidade de tratá-las. Eu reduzo ou modifico o tipo de resíduo que eu estou gerando. Agora eu posso ganhar dinheiro com os meus resíduos, então o meu foco antes era destinar, né? Mandar para o lixão. Agora não. Agora eu tenho outra ideia. Agora eu vou utilizar o meu resíduo como fonte de renda. Talvez o meu resíduo seja matéria-prima de outro processo, então eu vou vender para esse cara. Vejam que aqui alterou, inclusive, o tamanho da estação. Por que alterou o tamanho da estação de tratamento de efluentes? Porque agora eu não gero tanto efluente quanto eu gerava antes. E eu não estou dizendo que eu reduzi a quantidade de produção. Eu estou dizendo que agora a minha produção ela é uma produção eficiente. Então, é aqui que entra a gestão ambiental empresarial. Está aqui para vocês, ó. Então, quando eu falo do contexto histórico de gestão ambiental, eu quero que vocês entendam que não existia gestão ambiental. E essa ideia de gestão ambiental empresarial, de responsabilidade socioambiental, isso é extremamente novo. Isso a gente precisa entender. Tranquilo? Talvez tenha ficado um pouco mais claro isso aqui para vocês. Ou não. Deixa eu voltar aqui. Sim, ficou. Para mim ficou bem melhor agora. Ficou melhor? Bem Perfeito. melhor. Sim, sim. Perfeito, perfeito. É isso. Sempre vai ter aquela explicação do professor para deixar com dúvida. Óbvio, né? O professor está aqui para quê? Para deixar com dúvida. E depois vem aí a jogada para a gente tentar ver se aí sai alguma coisa. Tranquilo, galera? Mas que bom que vocês entenderam. Essa é a primeira ideia. Nós começamos a entender essa evolução. Só que aí, claro, considerando essas características que nós acabamos de ver, nós podemos dar nome a cada período desse, a cada tipo de estratégia dessas. Certo? Nós temos, por exemplo, e aí eu vou colar aqui para vocês, quando a gente fala da década de 40, 50 e 60, que nós acabamos de ver a produção em massa, a emissão de poluentes a torto e direito, sem qualquer tipo de controle, deixa que o meio ambiente grite, é o que nós chamamos de estratégia passiva. Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, galera, qual era a característica ou a estratégia daquele período de revolução industrial, daquele primeiro período que nós temos? Bom, aquilo era uma característica passiva, era uma estratégia passiva relacionada ao sistema produtivo, às questões ambientais, aos aspectos ambientais. Tá, mas o que tu quer dizer, então, professor, com essa questão de estratégia passiva? E a ideia naquela época era simplesmente fazer isso aqui, ó. As organizações se limitavam a diluir e dispersar os poluentes gerados. Essa era a ideia nessa estratégia passiva. Então, se, porventura, eu vier perguntar para vocês no futuro breve, determinada organização funciona com a intenção de diluir, dispersar seus poluentes ambientais sem qualquer tipo de tratamento, sem atendimento a legislações ambientais, tarará. Isso se refere a qual tipo de estratégia? Matei a charada, é uma estratégia passiva. É aquela pessoa que, quando a gente for pensar numa palavra passiva, é aquele indivíduo, é aquela organização que nada faz para mudar o cenário. Tu entendeu? Para mudar essa ideia dos poluentes gerados. Estratégia passiva, ele nada faz. Simplesmente despeja. Tranquilo? Então, pegando essa característica, nós temos aqui um nome a ser dado, um tipo de estratégia, uma estampa para aquele período. Passado isso, nós temos
o outro período, que é aquele período da década de 70 e 80, onde nós temos a estratégia ou uma forma de lidar, uma forma de coordenar, de administrar, chamado de estratégia ou ações ou formas reativas. Portanto, naquele segundo período que nós temos a característica reativa. Mas por que ela é reativa? Justamente por quê? Porque a ação era no controle de emissões de poluentes. E quando eu falo que era no controle, significa que ele vai reagir aos aspectos ambientais gerados. Então, por exemplo, gerei emissão atmosférica. Eu preciso reagir a essa emissão através de tratamentos, através de controle, de equipamentos de controle para as emissões atmosféricas. Quando eu falo, por exemplo, de efluentes, quando eu pensar em questão reativo, como é que alguém reage sobre os efluentes gerados? O que a legislação me exige como controle dessa geração desse poluente? Me exige que eu tenha uma estação de tratamento de efluentes que atenda a determinados limites. Portanto, a gente tem aqui a característica reativa nesse segundo período. Tranquilo? E aí, então, nós chegamos no nosso última característica, que é a característica ou a estratégia proativa. E lembrando, e aí vocês podem fazer esse link, essa relação, quando vocês pensam em um indivíduo, uma pessoa, olha, aquela pessoa é proativa. Vocês querem dizer que aquela pessoa, por um acaso, se antecipa a possíveis problemas? Sim ou não? Sim, né? Essa é uma pessoa proativa. Que muitas vezes se fala, por exemplo, num processo seletivo para contratação de estagiário, de empregados, pergunta, né? Qual é a característica que tu pode dizer como uma característica boa tua? Aí muita gente fala, eu sou proativo. Nem sabe o que é proativo. Eu sou proativo. Faz a menor ideia do que é. Mas proativo é aquele que se antecipa a problemas. Que não precisa, por exemplo, alguém chegar e ficar martelando, fulano faz isso, fulano faz aquilo, e só espera ser mandado. Ele vai e faz antes de qualquer situação. Ele já analisa determinadas possibilidades e já vai agir antes daquilo acontecer. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a geração da emissão atmosférica. Fumaça, como vocês quiserem. Bom, eu sei que esse processo tem a possibilidade de gerar determinados poluentes nas emissões atmosféricas. Eu vou agir antes, seja no determinado equipamento, no tipo de produto, no tipo de energia daquele equipamento, ou seja, eu vou tentar agir de alguma forma, vou analisar esse aspecto ambiental e vou tentar agir de forma a que ele não seja gerado, a que ele não seja produzido. Ou ainda, eu tenho um processo produtivo e aí eu quero aumentar a eficiência. Eu vou tentar aqui dar um exemplo, porque isso ficou marcado na minha memória. Quando eu ainda estava na faculdade, eu assisti a palestra de algumas pessoas que entendem um pouquinho de gestão empresarial. Uma delas é o Clóvis Tramontina e o outro é o Jorge Gerdau. Dois caras que entendem um pouquinho só de gestão empresarial. Aí, eles falaram uma coisa, o mais interessante é que a gente sempre acha que o foco, muitas vezes, está dentro do nosso processo produtivo.
Mas muitas vezes o diabo lá, do cara do almoxerifado, ou do cara que faz as compras, do cara que vai comprar minha matéria-prima, por exemplo, o cara não se dá conta que ele está comprando errado. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, comprar errado. Pois é. E aí o Clóvis Tramontina, na mesma fala, ele vai e complementa. Ele diz o seguinte: nós mudamos a forma de comprar a chapa para fazer os nossos talheres. Assim, como assim? Assim, antes nós comprávamos uma chapa, e aqui eu vou chutar, tá? Porque eu não lembro desse dado. Nós compramos, por exemplo, uma chapa 2x2, fazia o desenho nessa chapa dos talheres, mandava cortar laser e sobrava um monte de rebarba. E eu não tinha que fazer aquela rebarba, não me servia mais. Eu tinha que mandar embora para algum lugar. O meu custo com aquele resíduo era muito maior. Só que o meu problema não estava no processo produtivo. Não estava na máquina do corte a laser. O meu problema estava na compra da chapa. Então vamos supor que ele comprava lá uma chapa de 1x1, e ele falou assim: o meu investimento com chapa, tudo bem, naquela época, eu não sei como é que é hoje, tá? Ele falou assim: é milhares, milhões de dólares por ano. Talvez até bilhões hoje. Aí ele falou que assim, só um pouquinho. Por que eu estou comprando desse fornecedor que só me oferece chapa 1x1 e não vejo um outro fornecedor que me ofereça uma chapa 80x80, no qual eu vou aproveitar toda a chapa? De rebarba vai sobrar 1/3 do que sobrava antes. Vou entrar em contato com o meu fornecedor atual. Fornecedor, é o seguinte: eu preciso de uma chapa 80x80, não quero uma chapa 1x1. Tu tem? Não, não tenho. Então tá. Depois a gente vai cancelar o contrato? Tá tudo ótimo, tudo certo. Ah, mas é multa. Pagamos a multa. Não tem problema. Contratar um outro fornecedor, chapa 80x80. Reduziu custos com tratamento e destinação dos resíduos. Reduziu o valor de compra da matéria-prima dele. Porque antes ele pagava, sei lá, vou também chutar um número aqui, sei lá, R$ 200 por uma chapa X. Agora ele gasta R$ 100 numa chapa Y, mas, além disso, ele não tem tanto custo com tratamento e destinação dos resíduos. O passivo ambiental dele reduz, os riscos de causar danos ambientais reduz, e, consequentemente, ele tem uma eficiência produtiva maior. Ou seja, reduz custos na compra da matéria-prima, reduz custos nos tratamentos dos outros aspectos de saída, aumenta a eficiência produtiva, consequentemente, aumenta a sua lucratividade. E aí, quando eu falo que a ação proativa pode ser uma ação interna da organização, muitas vezes o fator que interfere nos resultados ambientais, financeiros, não está internamente, está como as coisas chegam até a organização. Estão me entendendo aqui? Fui claro nesses meus exemplos? Sim, professor. Se vocês tiverem outros exemplos, também seria muito interessante escutá-los. Então, vocês conseguiram observar, né? Como o mundo vem evoluindo. Aumentar a eficiência produtiva não significa reduzir a qualidade do produto. Isso tem que ficar muito bem claro. Porque a ideia é aumentar a competitividade. E aumentar a competitividade não significa ofertar produtos de má qualidade. Significa, ao mesmo tempo, reduzir custos, aumentar a eficiência produtiva, mas também manter ou aumentar a qualidade do produto, fazendo com que aquele produto seja competitivo. O professor está falando aqui de gestão empresarial. Tem tudo a ver com a gestão ambiental. Não conseguimos mais dissociar gestão empresarial da gestão ambiental.
Isso é impossível hoje em dia. Da mesma forma que é impossível dissociar qualidade de segurança e meio ambiente. Não é à toa que hoje em dia nós temos um foco muito grande, quando a gente fala, por exemplo, de sistema ISO, nós temos cada vez mais uma convergência para sistemas de gestão integradas. Isso significa dizer que qualidade, meio ambiente e segurança estão interligadas. Uma coisa influencia na outra, e de fato influencia. Um ambiente limpo e organizado reduz riscos de acidentes. Estão me entendendo? Ao mesmo tempo, reduzindo o risco de acidente e melhorando a qualidade de trabalho, eu posso aumentar a eficiência do meu processo. Por quê? Porque talvez aquele indivíduo que, professor, mas é automatizado, mas alguém precisa apertar a porcaria do botão. O botão ainda não se aperta sozinho. E se o cara tá em um ambiente desconfortável, em um ambiente sujo, com riscos, o cara não vai apertar o botão da maneira como se espera apertar o botão. Então, tudo está interrelacionado. E, por consequência, nós temos uma determinada qualidade daquele produto que vai sair ao final do processo. Certo? Dito isso, nós temos o seguinte: estratégias de gestão ambiental. Nós já entendemos o que é a gestão ambiental, o foco dela é a prevenção. O foco dela é a prevenção. E neste foco de prevenção, nós temos várias estratégias de gestão ambiental. Nós temos, por exemplo, sistema de gestão ambiental, é uma estratégia de gestão ambiental. Produção mais limpa é uma estratégia de gestão ambiental. Ecoeficiência. E aí eu sou meio turrão para essas coisas, quando bota um eco na frente me dá um nervoso, mas tem. Ecoeficiência. Porque aí as pessoas fazem meia dúzia de coisas e acham que tudo é eco, né? E para mim, eco é muito mais complexo do que qualquer coisa que botam ali de diferente num produto. Mas tudo bem, isso aqui é o meu ponto de vista. Me perdoem, mas isso aqui é o meu ponto de vista. Ecoeficiência é uma estratégia de gestão ambiental. E tem outras estratégias ambientais, tá? Mas aqui eu citei algumas que talvez vocês encontrem até mesmo com mais facilidade na internet, no Google, onde vocês quiserem. E nós vamos focar a partir de agora em uma estratégia. Não significa que as outras não estão interligadas, porque todas elas, o foco é o mesmo, né? É a prevenção dos aspectos ambientais, é a redução dos riscos de ocasionar um determinado impacto, um dano ambiental. Então, nós vamos focar no sistema de gestão ambiental, no SGA. Mais especificamente, no que nos traz a ISO 14001. ISO 14001, que é uma norma internacional para a implantação ou para os requisitos para a implantação de um sistema de gestão ambiental. Da mesma forma que nós temos a ISO e mais recentemente, em 2018, surgiu uma nova ISO, a ISO 45001. Vocês sabem que ISO é essa? Sabem que ISO se refere a ISO 45001? Não? A ISO 45... Vou botar aqui, ó. Vocês já ouviram falar desse aqui? OSAS 18001, já ouviram falar disso?
O Paulo disse que sim. Né? O Luiz Paulo também. Segurança, é isso? OSAs são requisitos para sistema de gestão da saúde ocupacional, segurança e saúde ocupacional. Então, são requisitos para a implantação desse tipo de sistema. Só que agora foi revogado, não existe mais a OSAS 18001. Ela foi transformada numa ISO, chamada ISO 45001, que é uma norma internacional que nos traz requisitos para implantação de um sistema de gestão da saúde ocupacional e segurança, ou segurança e saúde ocupacional, como vocês queiram. Isso surgiu em 2018. Vocês viram que também não é muito antigo, não. Tranquilo? Isso aqui foi só um parêntese, tá? Da questão da ISO 45001, que eu acho que é necessário a gente focar aqui. Tranquilo? Beleza. A união dessas três, 14.001, 9.001 e 45.001, formam o que nós chamamos de sistema de gestão integrada. Essas três unidas formam um sistema de gestão integrada. Tá? Mas, professor, se tu vai focar na ISO 14.001, o que tu está falando das outras? Não me confunde. Porque a base, as três ISO, são a mesma. A base dela é a mesma. A forma de implementar é a mesma. A metodologia de implantação é a mesma. Que é a metodologia PDCA. Plan, Do, Check, Act. Uma sigla em inglês. Que nós vamos ver na próxima aula. É o tema da nossa próxima aula, focar em PDCA. Essa é a metodologia das três ISOs. Mas vamos parar de falar das três e vamos focar na ISO 14.001. Deixa eu apresentar minha tela para vocês aqui. Eu vou fornecer para vocês a ISO 14.001, versão 2015, tá, galera? Então não se preocupem com isso. Eu tenho ela aberta aqui, ó. Na verdade, eu estou sempre com ela aberta, tá? Bom, vocês estão vendo aqui que ela foi gerada ali em 2015, logo em seguida que ela saiu, tá? Pela HGB Consultoria e Gestão. A HGB foi a empresa no qual eu fiz o curso de auditor líder para a ISO 14.001, tá? A implantação da ISO 14.001. E aí, lá nós ganhamos a norma ISO versão 2015, que é a nossa última versão que nós temos, tá? E aí, claro, nós ganhamos a ISO, eu acabei escaneando ela, vocês não vão conseguir dar um Ctrl F quando eu disponibilizar a ISO para vocês, tá? Vocês não vão conseguir dar um Ctrl F porque ela é um arquivo escaneado, tá? Até vocês conseguem aqui eu estou no Foxit, mas deixa eu ver se vocês conseguem destacar, acho que sim. Deixa eu ver, selecionar texto. Não consegue, porque ela é escaneado mesmo. Tá? Então, galera, ABNT NBR ISO 14.001. Não vou focar neste item, mas eu quero botar ele para vocês aqui, ó. ABNT NBR ISO 14.001. Eu pergunto para vocês, o que significa essa sigla? Se quiserem abrir o áudio, fiquem à vontade. Eu gosto da Patrícia. Patrícia bota, não sei. É isso aí, Patrícia. Participa comigo, bota assim, não sei. E tenho raiva de quem sabe. Tem que botar a imagem, tenho raiva de quem sabe. Normas brasileiras técnicas? Ó, mais gente falou junto. Eu não sei. Normas Carla, diga. brasileiras. Normas brasileiras técnicas de... Beleza. Paulo, tu ia falar alguma coisa? Não, a mesma coisa que a Carla. Normas que nós temos é 9.001 lá na empresa. Beleza, perfeito. Então, olha só. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Isso significa dizer que é uma norma brasileira? Criada no Brasil? Aqui, ó, ABNT, NBR, ISO 14.001. Isso significa que a ABNT significa uma norma brasileira? Ou aplicada ao Brasil?
NBR. Boa, Carla! Foi a Carla que falou isso, aplicado ao Brasil? Foi, né, Carla? É isso. Ela continua sendo uma norma internacional. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o organismo brasileiro representante do Brasil na ISO. É através da ABNT que o Brasil contribui na formulação das normas ISO. E é ela que traz para o Brasil, traduz para o português e transforma ela numa norma brasileira regulamentadora. Portanto, a ABNT, esse início ABNT-NBR, significa que a ABNT é o organismo do Brasil, no qual trouxe esta norma internacional para o Brasil. NBR significa que essa norma se torna uma norma de aplicabilidade no Brasil. ISO significa que ela continua sendo uma norma internacional ISO. O seu conteúdo é reconhecido em qualquer lugar do mundo. E 14.001 significa o número da norma na sua sequência de normas sendo desenvolvidas pela ISO. Se vocês observarem, 9.001, que é a norma de sistema de gestão da qualidade, 9.000 é antes de 14.000, né? Não precisa ser um expert para entender isso. 9.001 significa que ela foi produzida antes da norma 14.001. Ela segue uma numeração. E várias outras normas foram sendo feitas a partir da 14.001, né, depois da 14.001, tanto é que a norma ISO de saúde e segurança é 45.001. De 14.000 para 45.000 é um monte de coisa que aconteceu. Estão entendendo? Então, isso aqui é só realmente uma ordem cronológica. Professor, então 14.001 não significa nada. Não, significa uma única coisa. Que a série de normas ISO 14.000 são as normas de gestão ambiental. E aí nós vamos ter 14.001, que fala do sistema de gestão ambiental, que é o que nós vamos tratar. Nós temos a 14.004, que fala, se não me engano, de análise de ciclo de vida, ou 14.040, que agora eu não me lembro. Nós temos a 14.040, nós temos outras normas de rotulagem ambiental. Enfim, nós temos N normas que vai 14.001, 14.004, 14.040, 14.040 e tanto, 14.060 e assim vai. Mas tendo o 14 na frente, significa que são normas de gestão ambiental. Tranquilo? A ABNT, organismo brasileiro representante na ISO, trouxe a ISO para o Brasil, traduziu para o português. NBR significa que esta norma é de aplicabilidade também no Brasil. ISO, norma internacional de um organismo internacional. E 14.001 é apenas a numeração dela. Isso aqui ficou claro para vocês? Sim? Galera, dúvidas, vão me perguntando. Contribuições, vão tocando bala. Sim, professor. No caso, a ABNT é a única representante na ISO, né? A única norma brasileira representante na ISO. Lembrando que quando as normas ISO são debatidas internamente no Brasil, nós temos grupos de trabalho, comitês de trabalho, organizados pela ISO, com representantes do meio industrial, representantes do meio empresarial, das questões públicas, até inclusive membros de sociedade, se isso for necessário, que vão debater internamente, e aí um representante, obviamente, da Associação Brasileira de Normas Técnicas vai levar isso para o organismo internacional e vai debater dentro do comitê técnico da ISO que vai tratar da norma. Tranquilo?
A gente tem que entender isso, não é aí a ABNT vai discutir internamente e vai levar o que ela acha. Não. Existe uma série de trâmites que acontecem para que uma norma seja alterada ou até mesmo desenvolvida. Tanto é que a norma da versão 2015, ela passou longos períodos em análise e discussão. Inclusive, um dos auditores da HGB é um dos representantes que discute isso no comitê técnico. Justamente porque ele é um auditor líder extremamente experiente, trabalha em indústrias de diversos ramos, indústria naval, petrolífera, metalúrgica. E aí o cara, ele, dentro, né, ou junto com a ABNT, consegue debater alguns aspectos, aplicáveis ou não, né? Então eles discutem a aplicabilidade do requisito, necessidade de alteração ou inclusão de requisito, dada a experiência que essas pessoas têm. E aí levam sugestões ao Comitê Técnico Internacional. Mas a validade mesmo quem dá é a ISO, no caso. Quem define é a ISO, junto com os seus comitês técnicos internos da ISO. Tá? Claro que isso inclui a ABNT lá dentro do comitê técnico, né? Tá? E aí ela vai lá, ela vai discutir através das sugestões, vão debater, é um processo extremamente longo, tem um fluxo interno que acontece, e após essas discussões, após esse fluxo, então, são desenvolvidas normas ou alteradas normas. Tanto é que a última versão que nós tínhamos da ISO, 14001, mais especificamente, era 2004. E ela foi alterada em 2015. Então, veja o lapso temporal, né? 2004 para 2015, né? Há 11 anos. E, se eu não me engano, ela ficou, inclusive, alguns anos sendo debatida, tá? E tivemos importantes alterações dessa norma. Características importantíssimas. A inclusão do item liderança. Sabe aquela liderança que nós falamos antes lá, da sustentabilidade empresarial, da questão da ONU? Imagina, agora a gente tem o item liderança e comprometimento dentro da ISO 14001. Faz com que a alta direção participe ativamente do processo. Coisa que na 2004 isso não acontecia. Então são alterações realmente significativas. Tranquilo? Gilmar, tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Beleza. Galera, vamos voltar aqui. Peraí que eu vou apresentar minha tela. Vamos voltar para a ISO. Eu prometo também não me estender muito. Eu sei que é uma aula realmente, às vezes, pode ser maçante para vocês. O professor não é, né? O professor adora esse conteúdo, né? Ama aquela coisa toda. E aí, o professor fica aqui até às 11 falando, mas eu sei que para vocês pode ser um pouco mais intenso. Até achei curioso, professor, só comentando, que a fundação, né, da ISO, da ABNT, foi em 28 de setembro de 1940, né? Se a gente pegar, se a gente entrar no site da ISO, o site em inglês mesmo, tá? É aquele original da ISO. É iso.org, se alguém quiser entrar, tá? www.iso.org. Tem a história da ISO, e é muito interessante como ela começou, né? O foco no qual ela começou e como isso foi sendo desenvolvido, assim. Era uma casa, né? É uma casa, se não me engano, era em Londres. Acho que era em Londres. Depois passou para a Suíça. Mas era em Londres, se eu não me engano, era uma casa onde, acho que alguns empresários, alguns industriais se reuniram porque estavam insatisfeitos com a forma que as coisas estavam acontecendo. Cada um fazia de um jeito e tal, e eles queriam padronizar o negócio. E aí, então, começa a surgir a ISO. Tanto é que é uma organização internacional, se a gente for observar, tá, qual é o significado de ISO? International Standard Organization. Significa Organização Internacional para Normatização, para Padronização. Então, o foco principal da instituição, né, da organização, é padronizar procedimentos, serviços, produtos, design, sistemas de gestão. Então, ele padroniza. Tanto é que ele padroniza internacionalmente
que muitas vezes numa relação comercial, e talvez o Paulo pode saber até um pouco melhor do que eu, pouco não, né? Muito melhor do que eu, que a ISO é muito utilizada em relações comerciais. A ISO, muitas vezes, ela pode ser uma exigência contratual. Não, às vezes, não necessariamente a certificação ISO, mas os requisitos de base da ISO, muitas vezes são exigidos em relações contratuais. Depois nós vamos ver quando é necessário a certificação, quando não é necessário, mas enfim. Então é isso. Alguns dos nossos clientes hoje, tá? Eles só compram de nós pela questão da gente ter a certificação ISO 9001, tá? A gente já teve solicitação de clientes da Argentina, tá? Por intermédio de representantes, solicitando se a gente tinha 14001. A direção entende que ainda não é a hora, né? Porque foi 1 ou 2 clientes só que solicitaram. Então, ainda não é necessidade. Mas se houver mais questionamentos e mais consultas de clientes, acredito que a direção vá sim partir para 14901. Apesar da gente já ter toda a documentação pronta, trabalhando no sistema 14001, mas a gente não implementou ainda pela questão de custo, né? O custo hoje é muito alto para você manter uma certificação. Eu sei porque eu fui por 4 anos responsável pela ISO 9001, então eu tive que acompanhar auditorias internas, agendar com o auditor, aí o auditor vem lá de fora, aí tu tem que agendar hotel, então tem todo um custo que quem paga é a empresa para o órgão certificador, né? Perfeito, perfeito, é exatamente isso, Paulo. As relações comerciais, de um tempo para cá, tá? Elas têm baseado muito numa questão de influência externa. O que eu quero dizer com isso? Que para que, digamos, a minha empresa seja, digamos, considerada uma empresa responsável, em termos ambientais, eu vou focar aqui na questão ambiental, tá? Mas para que a minha empresa tenha a certeza de que há uma responsabilidade socioambiental associada a esta relação, seja de consumidor ou de fornecedor, tá? Mas para ela ter essa confiança, ela precisa se basear em algo. E ela precisa se basear em algum documento, alguma norma, algum padrão que eu consiga identificar isso em qualquer lugar. E muitas vezes essas normas, essas padronizações são as normas ISO. O Luiz diz ali, o Luiz Paulo, diz o seguinte: nossos clientes da empresa onde trabalho só compram se tiver certificados da ISO 9000, 14000 e 18001, que agora a OSAS passou para 45001, a ISO, né? Não sei como é que está o prazo de adequação, né, de adaptação da questão da ISO 45001. Da mesma forma que aconteceu com a adaptação da versão 2004 para 2015 da 14001, por exemplo. Houve um tempo, se não me engano, eram 3 anos para a adaptação e, consequentemente, implantação. Caso contrário, perdia a certificação. Então, tudo isso vai influenciar mercado externo. Ah, professor, então eu já vou desligar, não vou assistir mais tua aula. É mercado externo, não me interessa mercado externo. Meu negócio é foco no mercado interno. Galera, competitividade. Muitas vezes, o fato de escolher implementar um sistema que não é obrigatório, eu implemento se eu quero, tanto é que o Paulo acabou de dizer. O cliente, para ter essa relação comercial conosco, ele exige que nós tenhamos a 14001, mas a gente não quer. Por enquanto nós não queremos, portanto, nós não vamos ter essa relação comercial e ponto. Ponto final. Não há uma obrigação legal disso ocorrer. Mas é um diferencial competitivo. A empresa do Paulo não tem a 14001, então ele vai buscar, essa empresa, né, queria fazer relações comerciais, vai buscar outra que tenha. E essa outra que tenha, em termos dessa, é um diferencial competitivo. Por falar em trabalhar, preciso ir. Boa noite a todos. Como assim, Luiz Paulo? Vai pegar o terceiro turno, Luiz Paulo? Beleza, vai lá. Bom trabalho, hein? Se cuida. A Ana diz:
Essa é uma questão que acontece na empresa onde trabalho. Somos auditados frequentemente. Não somos certificados, mas nos baseamos na ISO 9000 para todas as requisições. Perfeito, Ana. É isso. O que eu falei até, não sei se foi no início da aula, no início que nós começamos a comentar sobre sistema de gestão, ou modos de prevenção, estratégias de gestão ambiental, eu comentei que a certificação não é uma necessidade. Muitas vezes, atender aos requisitos basta para uma determinada relação comercial. Só que aí que está, quando eu não sou certificado, eu não tenho uma comprovação de atendimento aos requisitos. Tranquilo? E aí, não tendo certificado para essa comprovação, como é que aquela empresa que está tendo essa relação comercial vai saber que eu estou atendendo aqueles requisitos da norma? Fazendo auditorias frequentes, periódicas, auditando. É isso. Auditoria é verificação. Ah, professor, eles fiscalizam lá? Não, ninguém fiscaliza nada em auditoria. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho quando nós falarmos em auditoria, um pouquinho mais à frente. Auditoria não é fiscalização, é verificação de atendimento a requisito. Entenderam? Ficou claro, né? Então é isso. Vai depender da relação comercial. Mas o ponto da nossa aula de hoje é a gente entender e, consequentemente, aumenta a competitividade e pode ali promover, claro, relações comerciais internas ou externas. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para a norma ISO. Vocês ainda estão vendo a minha tela, né? Eu acho que alguém tinha comentado mais coisa, peraí. Já ia me passar aqui. Luiz Paulo, 2 semanas, obrigado, beleza. 2 semanas eu não sei, mas tudo bem. Talvez seja por causa do trabalho dele, né? Tá. Vamos lá. Galera, requisitos para implantação de sistemas de gestão ambiental. É isso que foca a ISO 14001, versão 2015. Tá? E aí, na aula de hoje, eu quero focar com vocês em algumas definições. Aqui. Aspecto ambiental e impacto ambiental. Vocês devem estar vendo aqui, e eu comentei desde o início da nossa aula, que as condutas, as ações sobre os aspectos ambientais de entrada e os aspectos ambientais de saída de uma determinada atividade, eles foram sendo alterados ao longo do tempo. A conduta sobre um determinado aspecto ambiental era uma, lá na década de 40, 50, 60, mudou na década de 70 e 80, e agora nós temos um outro tipo de conduta sobre esses aspectos ambientais. Só que aí a gente precisa entender o que são esses aspectos ambientais. Aspecto ambiental é todo elemento de uma atividade. Todo elemento de uma atividade. Vou começar por aqui. Galera, quando vocês viram aquelas imagens, deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Quando vocês viram essa imagem aqui, ó, isso aqui é uma atividade, então concorda comigo? Quais são os elementos que interferem nessa atividade? Que tem relação com essa atividade? Os elementos estão aqui, ó. Os consumos são elementos de entrada. Ops. As gerações são elementos de saída. E se nós vermos o que diz aqui, ó, elemento das atividades que interagem ou podem interagir com o meio ambiente. Eu pergunto para vocês, deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Se consumo de água é um elemento da atividade, consequentemente, ele é um aspecto
ambiental. E esse aspecto ambiental pode interagir com o meio ambiente. Eu pergunto para vocês, de que forma o consumo de água interage com o meio ambiente? É que, no caso da empresa onde eu trabalho, hoje nossa principal matéria-prima seria a água, tá? Então, da mesma forma que ela entra, quando ela sai, ela precisa ser tratada. Então, a gente tem o processo produtivo, né? A água que vai para descarte, ela vai para uma estação de tratamento. Então, tem que fechar mais ou menos os valores. Por exemplo, se eu trato 1.000 metros cúbicos de água na entrada, eu tenho que ter 1.000 metros cúbicos de água na saída, porque se for um valor a menos, a conta não fecha, você tem que justificar para a FEPAM, tá? Então, é assim mais ou menos que funciona hoje o processo. Beleza. Perfeito. Isso se chama balanço de massa. Só que o consumo de água, ele vai interagir com o meio ambiente de uma determinada maneira. Nesse sentido que tu comentou, que é gerado o efluente e manda para a estação, ele ainda não está interagindo com o meio ambiente, tá? Ainda não está interagindo com o meio ambiente. Ele vai interagir com o meio ambiente quando ele entrar em contato com o meio ambiente. Aí ele vai estar interagindo. Estão entendendo? O efluente que vai ser tratado, ele pode interagir com o meio ambiente de forma positiva ou negativa. Isso vai depender da forma que o Paulo está tratando o efluente dele lá. Estão entendendo? Só que aí a gente está falando de um outro aspecto ambiental, que é o aspecto da geração de efluente. Quando eu perguntei para vocês o aspecto do consumo de água, significa de que forma este consumo interage com o meio ambiente. Se gasta mais ou menos? Boa, Carla! E a gente pode dizer a escassez do recurso. Essa é a interação do consumo de água com o meio ambiente. Só que só vai gerar escassez dessa água se eu utilizar de maneira demasiada e desnecessária. Porque se eu utilizar de maneira adequada e necessária ao processo, claro que eu vou causar escassez porque eu estou retirando, mas a probabilidade dessa escassez se tornar mais intensa, se tornar uma crise de água, crise de abastecimento, ela é muito mais difícil. Portanto, a gente tem que entender que o consumo de água vai interagir de uma determinada maneira e a geração de efluente vai agir de outra maneira. A geração de efluente pode interagir com o meio ambiente, causando contaminação de um recurso hídrico, que é o corpo hídrico receptor do tratamento, ou do solo, se ele é despejado no solo. Portanto, a gente precisa aqui limitar. O consumo de água é um aspecto ambiental, o consumo de energia elétrica é um outro aspecto ambiental, o consumo de matéria-prima é um outro aspecto ambiental, a geração de efluentes é um outro aspecto ambiental, geração de emissão atmosférica é outro aspecto ambiental, e cada um desses aspectos ambientais tem determinadas possibilidades de interações com o meio ambiente. Vocês conseguiram... Pode falar, cara. Isso seria o uso racional e adequado? Seria mais ou menos estudar isso de uma forma, de um uso que seja plenamente racional e adequado? Essa é a conduta sobre o aspecto ambiental. Essa é a conduta sobre o aspecto ambiental. O aspecto ambiental vai interagir com o meio ambiente a depender da conduta da organização ou do indivíduo com aquele aspecto ambiental, que é o consumo da água. Ficou claro, Carla? Beleza. Da mesma forma, o efluente. A conduta que a empresa do Paulo tem com aquele efluente vai fazer com que aquela interação do efluente pós-tratamento ele tenha determinadas interações positivas ou negativas com o meio ambiente. Vai depender da eficiência do tratamento, do atendimento aos parâmetros da legislação ambiental, dos parâmetros da licença de operação.
e de uma série de outras legislações e padrões que ele deve atender. Agora, imaginemos nós se a empresa do Paulo não trata o efluente. A conduta é não tratamento do efluente, que é o aspecto ambiental. O aspecto ambiental é o efluente. A conduta é tratar ou não tratar. Se eu tratar, a interação é uma. Se eu não tratar, a interação é outra. E assim, professor, a gente, né, não digo auditado, mas uma vez por semana, tá? Não é horário estipulado, pode ser manhã, tarde ou noite, a FEPAM entra na empresa e vem coletar a nossa água. Então, não tem assim, hoje eu vou tratar dessa forma, amanhã eu vou tratar de outra. Se a gente não atender os limites que a FEPAM exige, a gente pode tomar uma multa e até fechar a empresa por um período até a empresa se adequar. Então, eles podem aparecer de manhã, de tarde ou até de madrugada, como a empresa trabalha 24 horas, né? Eles não avisam, simplesmente chegam na portaria, vão lá, fazem a coleta e mandam para análise. E aí, se tem alguma coisa errada, nós somos notificados. Perfeito, Paulo. E aí nós vamos falar sobre responsabilidade. Isso tudo vai ser tratado na nossa disciplina. A responsabilidade, nós vamos falar sobre a licença de operação, nós vamos falar sobre legislações ambientais aplicáveis, e entre elas essas também. Nós vamos ver que a lei de crimes ambientais, inclusive, estabelece pena mais grave se o crime ambiental, nesse caso, vamos supor aí, o lançamento fora dos padrões, ocorrer no período noturno ou de madrugada. Olha só a importância que tem. Apareceu de madrugada necessariamente? Não. Apareceram de madrugada porque, em muitos casos, ocorre que a empresa aproveita o período noturno onde ninguém está vendo para lançar os seus efluentes, para diluir os seus efluentes, entendeu? Então, a questão de análise e acompanhamento da FEPAM não é algo desnecessário. É justamente porque, para verificar o atendimento da legislação em todo o período de funcionamento da organização. E não só de vez em quando. E não só receber o relatório da empresa e dar como recebido e está tudo pronto. Ele precisa vistoriar, precisa ir em loco, fazer análise, verificar atendimento à norma, à legislação e assim por diante. Tranquilo? Mas teu exemplo, muito bom, tá? E, professor, não sei se tu saberia me dizer, ou o próprio Paulo aí, como é que funciona esse pós-coleta, por exemplo, da FEPAM, eu fiquei curioso, como é que eles fazem. Com essa água coletada, por exemplo, na empresa do Paulo, tá ok ali, passou lá pelos testes e tal, pode ser reutilizada, como é que eles procedem, saberia me dizer? Na verdade, isso para nós, pelo menos, fica disponível no site da FEPAM, tá? Caso tenha alguma irregularidade, a FEPAM entra com uma notificação, né, identificando e nos informando que a gente tem um prazo. Então, se for uma coisa muito grave, eles vêm até, né, é passível de interditar a fábrica, mas normalmente, se existe uma irregularidade, a gente é notificado. E se está tudo ok, a gente sabe que naquela semana mesmo, eu acho que, se não me engano, período de 1 ou 2 dias já está disponível o relatório, né, eles fazem a análise e já está disponível no site para a gente verificar, mas eu sei que que faz tempo que eu saí da área, mas na minha época era uma vez por semana, e eles intercalavam os dias, manhã, tarde ou noite. Já aconteceu deles até vir de barquinho pelo rio, tá? Para não chegar pela portaria, já vieram de barco pelo rio e foram lá coletar água, né? Para que não tivesse nenhum tipo de manipulação. Então, eles são bem rigorosos, bem cuidadosos nessa questão de controle de efluente. Mas eles largam essa água no rio de novo? Essa que era a questão maior, isso, assim. Isso deixa eu te responder, Dilmar. Funciona da seguinte forma, tá? Quando eles coletam essas amostras em determinados pontos específicos, tá? Então, eles podem, por exemplo, como ele falou ali da situação de ir com um barquinho pelo rio, tá? Pelo corpo hídrico ali. Eles podem coletar diferentes pontos, né, de amostragem. E aí, algumas análises eles já fazem em loco, justamente porque, se demorar determinado tempo, essa amostra pode perder determinadas características. Então, algumas análises já fazem no próprio barco, tá? Aquelas que são possíveis. As outras análises, que às vezes depende de um equipamento um pouco mais elaborado, digamos assim, eles levam isso para o laboratório da FEPAM, tá? Então, lá eles vão fazer as análises. Depois que eles fazem as análises... Peraí, eu vou espirrar, peraí.
Não sei. Depois que eles fazem as análises, eles podem, ou, por exemplo, neutralizar aquela amostra com a utilização de alguns produtos químicos, por exemplo, e aí, depois da neutralização, eles podem descartar isso na pia do próprio laboratório, ou se tem algum elemento químico, alguma coisa que eles não podem neutralizar, que eles não conseguem neutralizar, eles acabam, aquela amostra, e esses são frascos, tá? Não é baldes e baldes. Na grande maioria são amostras pequenas, e aí justamente para que eles possam coletar diversos frascos. Depois, então, eles fazem essa análise, assim como no laboratório do campus aqui, tá? No laboratório do campus, depois das análises, a gente guarda eles em frasco âmbar, para posteriormente coleta de uma empresa especializada para fazer o tratamento. Não sei se a FEBAM tem o seu próprio tratamento, tá? Mas eu estou dizendo, por exemplo, laboratórios comuns de análises de efluentes, né, de águas efluentes, após essa análise, se não neutralizou, se tem algum elemento perigoso naquela amostra, então armazenado em frascos âmbar, até uma determinada quantidade, e aí contrata, então, uma empresa terceirizada, especializada no tratamento desse tipo de efluente, tá? Pelo menos é assim, justamente porque, se ele fizer análise em loco e utilizar algum produto químico, o interessante é, de fato, que ele não descarte isso no próprio rio, né? Senão não tem lógica. Então, geralmente, eles levam até o laboratório e fazem um descarte posterior. Ficou claro? Não sei se era isso que tu perguntou, tá, Dilmar? De repente, não era? É que só para entender o que eu criei na minha cabeça aqui, é que assim, eu entendi que no caso ali da empresa do Paulo, tá? Que ele disse que a água ali é de extrema importância para a empresa. Eu entendi que no processo ali da empresa dele, a água ela fica acoplada em um lugar e, digamos, eu imaginei a água saindo em um caminhão tanque, sabe? Por isso que a minha pergunta. Entendeu? Se não fosse a FEPAM que fosse descartar essa água, só tirasse a amostra da água, eles teriam que descartar essa água ou reutilizar, né? Por isso que eu fiz a pergunta, mas eu acho que talvez eu entendi errado o processo. Não, porque assim, ó, o processo, a água vai passando pelo processo, é tudo por via canos e tudo mais, pós o processo, vai por um encanamento até a estação. Só se de repente na empresa do Paulo for diferente, tá? Mas geralmente tudo isso é automatizado. Não, a gente faz a captação, né, do rio, então, a gente trata a água como se fosse uma água para consumo, mas não é bem necessariamente para consumo, mas é uma água, né, dá para se dizer que quase para consumo, que o nosso processo tem que até estar uma água com menos dureza até que uma água própria de consumo, tá? Tem uma qualidade, dá para se dizer, similar, aí faz o processo lá de tingimento, tá? E essa água que sai do processo, ela vai para um sistema de encanamento que vai para a nossa estação de tratamento. Então, essa estação trata todo esse resíduo que a água tem, todas as substâncias, e aí depois é descartado no rio, claro que atendendo os limites que a FEPAM tem estipulado, né, para a nossa licença de operação. Agora show, Paulo, eu entendi agora direitinho. Por isso, vocês entenderam por que eu criei na minha cabeça, porque antes não estava claro para mim como é que era feito como é que a água passava pelo processo e eu não imaginei ela saindo por tubulações, entende? Imaginei que ela ficava acoplada realmente num lugar, ela era coletada e levada, no caso, toda aquela água sempre que passava pelo processo era coletada e levada à FEPAM. Por isso que eu fiquei imaginando essa questão do descarte. Esse descarte é feito direto por rio, tá? Então é ali que a FEPAM vem coletar água. No cano de saída, né, eles vão e como é um lugar alto, assim, né, que eles têm que ir, eles vão tipo com uma cordinha, com um caneco, vai até lá embaixo na entrada do cano, né, que ele não está submerso na água, ele está para cima, eles coletam a água e fazem as análises necessárias. E daí eles estão toda semana lá, Paulo? Toda semana, uma vez por semana, é sagrado. Não tem dia Sim. específico. Sim. Isso, então, a gente até vai falar um pouco sobre isso quando a gente falar de tratamento de efluentes, tá? Quando a gente falar ali das formas de controle, nós vamos falar sobre tratamento de efluentes, emissões e a questão dos resíduos também, tá? Então, nós vamos focar um pouquinho nisso posteriormente. Galera, passamos um pouco aqui do tempo, tá? Eu queria ainda falar mais alguns conceitos para vocês, mas já estouramos o nosso tempo. Na próxima aula, então, nós vamos ver mais alguns conceitos
E vamos, boa noite então, Roberto, boa noite pessoal que já vai começar a se deslogar. E na próxima aula nós vamos falar então sobre mais alguns conceitos e também sobre o ciclo PDCA, que é a nossa metodologia das normas ISO, tá? Deixa eu parar a nossa gravação aqui.